Terminei de ler Dear Lucifer, então vem comigo pra gente conectar pontos que estão soltos. Lógico, esse vídeo vai ter bastante spoiler, então é pra quem leu o livro completo, tá? Começando do começo, do início, eu estava revoltada com o início desse livro, porque eu não entendia nada, né? Então, como assim o maior pecado da Nadine foi simplesmente achar chata a festa da mãe dela e escolher pra uma balada do lado com a amiga dela? E aí ter sido punida, enfim, ter tido que fazer aquela missão naquela casa, ter tido depois que fazer a corrida do carro e tudo mais, né? Aí depois a gente entende o porquê de tudo isso, né? Na verdade, nunca foi aleatório, nunca estavam fazendo ela de doida. Na verdade, ela já tinha sido escolhida como a próxima integrante do Death Elite, né? Mas aí, beleza, aquela cena trágica do Castiel matando o Tyler, eu detestei, assim, foi traumático, eu estava apegada ao Tyler. E depois, coitada, a gente descobre que o Tyler é irmão biológico da Nadine, matou do lado dela. Enfim, quando a Nadine, depois desse trauma da morte do Tyler, ela sai pra França e depois volta e descobre que o Dante estava consolando a Candice, eu fiquei pensando, Candice ela é uma otária, a gente já sabe que a Candice é a pior mãe do mundo. E se ela estava fingindo esse sofrimento todo para conseguir um contexto para se aproximar de forma segura desse filho biológico dela, que é o Dante, sem revelar para o Dante que ela é a mãe biológica dele. Então, o Dante falava que ficava dormindo de conchinha com ela, ficava consolando ela. Então, eu achei esse primeiro ponto assim meio... Outra coisa que eu não poderia deixar de falar também é que depois dessa morte do Tyler, esse corte seco, 4 anos depois dela na Interpol na França, eu achei, tão desconexo, eu não consegui digerir bem, sabe? E depois ela voltar do nada de novo para os Estados Unidos, a gente sabe que ela viveu muita coisa nesses 4 anos de França, tanto é que tem a tal conexão com My Little Demon, né? Com Vincent e com a... Eu vou colocar aqui na tela o nome da outra moça, que tem uma conexão até no final do livro, né? Talvez foi nessa época que eles tiveram contato, né? O primeiro contato. Uma seguidora já tinha me falado que a primeira parte desse livro é terrível, e porque fica tudo muito solto, a gente não tem explicação de nada, né? E o livro começa a ficar bom lá mais pra frente. Lá pro capítulo 16, 18, por aí, né? Bom, e aí o livro fica naquela coisa de muita missão, e aquela briga eterna de Nadine e Castiel, eles se odiando, enfim, né? E aí eles foram lá fazendo tanto de missão. Eu achava as missões, assim, complicado, porque, mano, eles não sabem o que é usar colete de proteção embaixo do disfarce, ficar de sniper em cima do telhado e não se expor tanto. Silenciador, eles não sabem o que é silenciador de arma. Eu, como uma boa jogadora de Assassin's Creed, eu prezo muito por ser invisível, por fazer o que eu tenho que fazer de forma invisível e causando o menos alvoroço possível. Então foi difícil entender como que o esquadrão de tão elite assim é tão... Nossa, vontade de pular todas as cenas do Castiel com a Rachel, não tava aguentando mais. Fofa a cena da Nadine com o Castiel na praia, achei muito fofo, mas depois ele voltou a ser escroto com ela. E traumatizante foi ao longo do livro inteiro eu ficar tendo que ler spoiler nos comentários do Wattpad. Estragou a minha experiência. Lá é legal, gente, nos comentários a gente ficar conversando entre si sobre o que tá acontecendo até ali naquele momento do livro. Dá spoiler, você acaba com a experiência da gente, povo. Então, eu tava vendo primeiro, né, quando finalmente enemies viraram lovers, e aí tava lá Nadine com o Castiel, e eu tendo que ler que o Castiel ia morrer. Eu fiquei o livro inteiro agoniada com a morte de Castiel, porque depois eu comecei a gostar dele, né? As reviravoltas, os spoilers, gostei. Achei sofrido. Não entendi muito bem esse negócio do Dante, por exemplo, ter atirado no Castiel por causa da Nadine. Não me desceu lá abaixo, entendeu? Não que Nadine e Castiel não tenham errado colocado esse Dante na quarto deles enquanto as coisas aconteciam. Isso foi muito errado. Mas aí também, gente, as coisas foram só morrer abaixo, porque aí Castiel ficou internado, a Nadine foi pega e eu tava pé da vida. Que a Nadine, ela sofreu... Gente, é muito gráfico o livro, tá? Então o livro é gráfico, é pesado. A Nadine sofreu pesado, sendo sequestrada pelo NSA, então não consigo nem falar.
Foi incrível depois o Castiel conseguindo tirar ela debaixo da terra, porque ela foi enterrada viva. Conseguiu tirar ela de lá, levou lá. Eu amei a parte que eles ficaram lá na roça, vivendo uma vida de roça. Jane, né? Com a Jenna. Eu achei ótimo. Foi a única parte que deu alívio do livro, né? E aí depois vem, ai meu Deus, né? Foi lá, sequestrou a Candice. Candice falou, sou mãe do Dante também. O Michael, que era o tal do vilão, maior vilão de todos. Na verdade, ele era até ok, assim, tão podre quanto, né? Sei, na verdade. E pai biológico de Nadine, pai biológico do Dante. E ele foi pai na hora de acolher os dois novos filhos. Eu achei incrível. Agora, daí pra frente, é que assim, a gente achava que quando finalmente a Nadine ressuscitou dos mortos, a gente achava que o livro ele seria muito previsível, né? Então, eles iam lá matar todo mundo que torturou a Nadine, depois eles iam destruir a NSA, iam capturar os tais dos gêmeos e que o livro se encerraria. Eu achei bom, por um lado, não ter sido assim, senão teria sido muito previsível. Sei lá, seria só eles arrombando todos os lugares, matando todo mundo e aí viveram felizes pra sempre. Achei bom não ter sido isso, mas era o que eu esperava, né? Gente, foi só morra abaixo. Foram lá fazer a tal missão pra resgatar os gêmeos na Itália e aí Colby, o tal pai desnaturado lá do Castiel Caltan que torturava ele desde a infância, estava vivo. A gente estava certo que ele estava morto, mas ele estava vivo. E não só isso, ele fez o maior plano para conseguir causar uma tortura ainda maior no Castiel, que foi fazer a cabeça da Nadine e convencer ela de machucar profundamente o Castiel até que ele ficasse tão podre, assim, tão em pedaços, que aceitaria ter o Colby de volta na vida dele e dos filhos dele, dos gêmeos, né? Aí a Castiel até tenta, assim, então a galera do spoiler tava falando disso, né? Porque tentou se desviver quando a Nadine foi embora, mas depois a gente vê no capítulo bônus que, na verdade, ele sobreviveu, um dos filhos dele achou ele na banheira, tirou ele de lá, e aí ele se tornou um pai pros filhos dele bem a nível Colby, assim, de ser detestável, e o Colby tá vivendo com eles mesmo. E é isso. 2 anos depois, Nadine continua desaparecida. Bad vibes. Se você tem mais pontos para falar sobre esse livro, comente.